A inteligência artificial aparentemente pode fazer tudo: escrever artigos acadêmicos, vestir o Papa com um casaco bem diferente ou até fazer música. As possibilidades da IA são ilimitadas. Mas isso levanta questões. E esse é o tema do Futurando de hoje, que está só começando. Essa viagem biológica no tempo foi criada com um software gratuito de inteligência artificial. Treinado com modelos que dizem ao sistema o que é um olho, o que é um nariz, em outras palavras, do que uma pessoa é constituída. Como a imagem deve ser, é o usuário quem decide. Na inteligência artificial, não há limites. Uma inteligência artificial basicamente não tem ética. Ou seja, posso combinar qualquer imagem uma com a outra. E assim, a IA também pode ser usada para produzir imagens eróticas e sexualizadas. Uma olhada na lista de modelos de treinamento disponíveis gratuitamente mostra que isso está em alta. Provedores como o inventor do ChatGPT, OpenAI, contam com uma solução em nuvem para gerar as imagens. Isso significa que o cálculo por trás da imagem é feito em servidores controlados. O sistema rejeita ideias de imagens ofensivas, por exemplo, com celebridades. Já programas gratuitos de IA são executados em computadores privados, não há restrição de conteúdo. Ou seja, a solução em nuvem oferece um certo nível de controle. Claro que você pode impedir certos prompts e certos tipos de solicitações. Isso é feito, por exemplo, com o ChatGPT para a produção de texto, onde é dito: não posso responder as seguintes perguntas ou esse é um assunto polêmico. E há também aspectos semelhantes na produção de imagens. Mas não acho que seja possível evitar abusos dessa forma. Dá para limitar, mas sempre vai haver maneiras de produzir conteúdo problemático variando o termo de pesquisa. E entre os modelos de treinamento também existem cada vez mais modelos de pessoas reais, como o ator Christian Bale, por exemplo. O modelo dele também pode ser baixado e adaptado de acordo com os desejos do usuário. No final, as imagens geradas pela IA parecem enganosamente reais. Do ponto de vista legal, é uma zona cinzenta. Já existem regulamentações relevantes que podem ser aplicadas, por exemplo, na segurança do trabalho ou para evitar discriminação. Também há o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, mas é claro que vai ser um enorme desafio acompanhar este ritmo de desenvolvimento. Já é tarde demais para restrições técnicas. Os geradores de imagens são de código aberto, ou seja, são disponíveis gratuitamente abertos para qualquer desenvolvimento posterior e também para qualquer tipo de uso. É inevitável que esses desenvolvimentos sigam na direção contrária do que a sociedade deseja, e nem sempre é possível revertê-los. A web está cheia de imagens falsas de pessoas reais. Vladimir Putin com uma pomba da paz na frente de um tanque. O sistema de Christian Benefeld leva menos de 30 segundos para produzir tal imagem. Hoje, dificilmente é possível dizer se a imagem foi gerada por uma IA ou se é uma foto real. A qualidade é muito, muito boa. E assim, estamos definitivamente entrando em uma era em que temos que olhar com muito cuidado. E, na minha opinião, seria bom se as imagens geradas por IA tivessem uma espécie de marca d'água para que todos pudessem identificar facilmente que esta é uma imagem artificial. Afinal, a nova tecnologia de IA usada de forma sensata tem muitas vantagens, inclusive estéticas. Um artista francês, por exemplo, criou essa viagem no tempo pelos 100 anos da moda. Tudo isso produzido pela inteligência artificial. O que realmente sabemos sobre a inteligência humana? Onde nosso cérebro processa a linguagem? Quais partes estão ativas quando formulamos frases? E no futuro, os computadores vão ser capazes de ler as nossas mentes? Isso é o que tentamos descobrir.
Na Universidade de Genebra, na Suíça, cientistas querem usar inteligência artificial para transcrever nossos pensamentos em linguagem falada. Parece ficção científica, mas os primeiros passos para fazer disso uma realidade já foram dados. Press the button when you are ready. Para a pesquisa Evolving Languages, computadores estão aprendendo a ler nossos pensamentos. Mas isso levanta novas questões éticas. Até onde podemos ir? Quais são os riscos? This morning, Pierre was taking a selfie in the fitting room. Os cientistas procuram por respostas. Eles querem levantar essa questão antes que a ficção científica se torne realidade. Do you have any questions? Primeiro queremos descobrir o que já é possível. Os computadores já podem ler pensamentos? A neurocientista Silvia Marchesotti está pesquisando uma interface para conectar o cérebro a um computador. Mas que tipo de experimento será feito? Silvia, conte mais sobre o experimento que você vai fazer comigo. Tentamos decodificar o que as pessoas imaginam pronunciar. Neste caso, uma de 2 sílabas. Queremos decodificar a fala. E o objetivo final do experimento é entender melhor como a fala é codificada no cérebro e como a produzimos. Mas também, a longo prazo, desenvolver uma interface para pessoas com condições neurológicas. Também pode funcionar para pessoas que têm dificuldade ou são incapazes de falar. A interface cérebro-computador poderia fazer isso acessando diretamente os pensamentos da pessoa. Ok, há muita coisa acontecendo no meu cérebro. Sim, há um cérebro. Parece que sim. No, don't put it, please. I feel so bad. A tarefa do repórter é transmitir os pensamentos dele ao computador, que então vai saber o que ele quer dizer antes de ser pronunciado. Durante o experimento, é muito importante que você se concentre mentalmente nessas 2 sílabas, que são fo e gui. Which is fo and gui. Kind of fo. So we do this for 5 Você faz isso por 5 segundos. Faça de forma tranquila, mantendo o mesmo ritmo. Gui, 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 gui. Mas eu não falo nada. You don't pronounce. Você não pronuncia, você pensa em dizer essas sílabas, mas não as pronuncia. É uma coisa mental. Vamos começar? Perfeito. Are you ready to start? Perfect. Ele pensa nas sílabas repetidamente. Um símbolo de bateria mostra à neurocientista que os pensamentos estão chegando ao computador, que o cérebro e a máquina estão conectados. O mesmo experimento é realizado no Hospital Universitário de Genebra, mas em um nível mais elevado. O cérebro de Yannick Stutz estava assim no final de março. Eles mediram a corrente elétrica do cérebro dele. O jovem suíço tem epilepsia, que no caso dele pode ser tratada com uma cirurgia. Na preparação, eles colocaram 200 eletrodos no cérebro de Yannick. Ele está vendo essas imagens pela primeira vez. Yannick participou do mesmo experimento mostrado anteriormente, mas num nível mais elevado. O caso dele contribuiu para o projeto. Agora está claro que, se o paciente participar do experimento, poderemos usar os eletrodos que ele possui para curar a epilepsia. Então faremos um corte transversal pequeno e preciso sobre uma região específica do cérebro.
Combinamos as informações de vários pacientes para ter uma imagem mais clara de quais regiões do cérebro são realmente as mais importantes para conduzir a interface e ensiná-la a dizer o que gostaríamos. Comprendre à l'interface, voilà ce que j'aimerais dire. E agora, o grande momento. Será que o computador realmente aprendeu a ler os pensamentos do repórter? Seria possível controlar o computador com a mente? Se realmente funcionar, o símbolo de bateria vai começar a carregar. Na melhor das hipóteses, até o topo. Bom, mas não é sempre que dá certo. Funciona só às vezes. Acabei de dar um comando ao computador com meus pensamentos. E apenas com meus pensamentos. Uma experiência impressionante, mas também perturbadora. Se já é possível dar alguns comandos ao computador por meio do pensamento, quanto tempo vai levar para que a IA possa ler todos os nossos pensamentos? E aonde isso vai nos levar? Você tem alguma pergunta sobre ciência? Então envie para a gente por texto, vídeo ou mensagem de voz. Se a sua pergunta for respondida no programa, você ganha uma pequena surpresa como agradecimento. Vamos lá, pergunte. Nesta semana vamos responder à pergunta do Timothy Hintaug, do Quênia. Homens e mulheres têm cérebros e habilidades diferentes? O cérebro é uma das estruturas mais complexas que conhecemos no universo. Ele ainda é um mistério para a ciência. Um corte transversal mostra que o cérebro consiste principalmente no córtex cerebral e na parte de trás, o cerebelo. No interior está o diencéfalo, que faz fronteira com o tronco cerebral. Mas, como todas as partes se conectam, varia de pessoa para pessoa. O córtex cerebral dos homens tem mais neurônios, enquanto o cérebro das mulheres é mais espesso. Mas será que isso explica certas habilidades? Um estudo de 2013 provou que os dois hemisférios do cérebro de uma mulher têm uma conexão mais forte entre si, enquanto os homens têm interconexões mais fortes em cada hemisfério. A descoberta levou a uma conclusão precipitada de que as mulheres seriam melhores em multitarefas, enquanto os homens seriam mais orientados num objetivo. Mas, um ano depois, foi comprovado que as diferenças não tinham nada a ver com o gênero, e sim com o tamanho do cérebro. Ainda assim, diferenças entre homens e mulheres foram descobertas na chamada massa cinzenta do córtex cerebral. Pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde Mental em Bethesda, nos Estados Unidos, analisaram imagens cerebrais de quase 1.000 indivíduos, homens e mulheres. Eles examinaram a estrutura e a atividade dos cérebros e compararam o volume em diferentes áreas da massa cinzenta do córtex cerebral. A conclusão: mulheres têm mais massa cinzenta, principalmente no lobo frontal. Os homens, por outro lado, têm mais massa cinzenta nas áreas laterais e posteriores, como o chamado lobo occipital. Nessa região, as imagens são processadas e entram na nossa consciência, e ela também é responsável pelo reconhecimento facial. As regiões que são mais proeminentes nas mulheres estão relacionadas ao controle de tarefas e impulsos. Mas o cérebro também é fortemente influenciado pelas demandas profissionais e sociais. Seja homem ou mulher, uma coisa é certa: nossos cérebros são muito flexíveis. Algumas vezes você fica sem saída. Acabou. Você quer parar de ter contato com uma pessoa. Mas como dizer isso a ela? Algumas pessoas nem pensam muito sobre isso e usam um método chamado ghosting. Ghosting. Você já passou por isso? Ghosting é quando alguém para de responder a mensagens, telefonemas. A pessoa simplesmente corta o contato e desaparece. E isso acontece bastante.
Em um estudo nos Estados Unidos com mais de 7 mil pessoas, 56% relataram ter sofrido ghosting por um parceiro, membro da família ou amigo. Talvez até você já tenha feito isso. Parece inofensivo, mas não é. Ser ignorado assim é estressante. É um choque quando pessoas com quem você se importa desaparecem de repente. Você fica se perguntando o que aconteceu e imaginando o pior. Assim, menos sangue flui para o córtex pré-frontal do cérebro. E como é lá que ocorre o pensamento racional, podemos ter dificuldade em pensar claramente. Nosso cérebro percebe essa incerteza como uma ameaça e começa a enviar sinais de emergência para todo o corpo. E por que dói tanto? Bom, a rejeição social ativa as mesmas regiões do cérebro que a dor física. Não é de se admirar que levar um ghosting desperte tantas emoções. Nos sentimos tristes, irritados, impotentes, decepcionados. Isso pode prejudicar nossa autoestima e a confiança nos outros. A dor é real. Então, o melhor a fazer é cuidar de si mesmo. Fazer exercícios, ter uma boa noite de sono, coisas simples assim já ajudam. E a melhor forma de recuperar o controle é parar de procurar fantasmas. E bom mesmo é conversar com um velho amigo e desabafar. O cheirinho de pão fresco também ajuda a melhorar o humor. Mas como deixar a casca crocante e o miolo macio? Até hoje esse processo não é totalmente claro, mesmo para padeiros. Pesquisadores estão em busca de receitas para fazer o pão perfeito, com uma impressora 3D. Pão fresco com a ajuda do computador? Parece futurístico, mas não é. Esse é um pão impresso em 3D. Na Universidade Técnica de Munique, Tekla Alpers está pesquisando como fazer pão e outros produtos assados sem precisar de um forno. Com a impressora 3D, Tekla quer adicionar texturas e gerar sensações únicas. Um feixe infravermelho é usado para estabilizar o pão. E embora a impressora 3D pareça uma sonda pousando em Marte, ela permite uma infinidade de formas e elimina várias etapas no processo de cozimento. Podemos nos libertar do processo tradicional de fabricação de produtos assados, que passa por um processo rigoroso, desde a sova até o forno. Podemos criar estruturas e texturas totalmente diferentes. Há muitas vantagens além da variedade de formas. O processo de cozimento da massa é sempre um pouco aleatório. Por exemplo, como fica a estrutura do miolo ou como os poros são distribuídos na massa. Os padeiros conseguem fazer bem, mas a distribuição dos poros na massa ainda é aleatória. A impressora 3D permite distribuir os poros com precisão e sempre criar exatamente o mesmo produto. Os padeiros podem não apenas escolher a forma, mas também os ingredientes. O amido de trigo e a proteína de soja têm se mostrado as melhores massas para a impressora. Quando misturados corretamente, esses ingredientes têm as propriedades perfeitas para a impressão 3D. Os pesquisadores já conseguiram imprimir produtos assados com bem menos sal, mas mantendo o sabor salgado. A impressora 3D me permite reduzir a quantidade de sal, porque eu posso determinar em que parte do pão o sal vai ser colocado. Isso gera o mesmo sabor salgado, mesmo havendo menos sal. A farinha de trigo tradicional não funciona aqui. O glúten do trigo obstrui o dispositivo e os jatos de impressão. Ou seja, os produtos assados impressos são sempre sem glúten. Mas outros aditivos são possíveis. Diferentes aromas já estão sendo testados. Minerais e vitaminas também são uma possibilidade. Uma impressora 3D pode oferecer potencialmente nutrição individual e personalizada.
Teoricamente, podemos usar a impressora 3D para criar produtos assados com aditivos que selecionamos, desde que a massa possa ser impressa. As receitas para vários perfis nutricionais podem ser flexíveis e podem ser adaptadas para uma nutrição personalizada quando necessário, por exemplo, no caso do pão. Pão personalizado impresso. É uma ideia interessante, mas não deve substituir o pão fresco de uma padaria tradicional tão cedo. Esse foi o Futurando de hoje, mas na semana que vem tem mais. Até lá!